Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal e para quem é novo aqui, seja muito bem-vindo. Uma amiga minha sugeriu que eu falasse sobre as diferenças entre o Reino Unido e o Brasil e também um pouquinho sobre a minha adaptação. Eu vou comparar a minha experiência no Brasil com a minha experiência aqui, tudo o que eu vivi, então é muito provável que seja diferente do que você viveu tanto no Brasil ou se você mora aqui, o que você vive aqui. Então vai ser tudo voltado para minhas experiências e o que eu percebi conforme o tempo foi passando. Eu acho que assim, de maneira geral, a gente pode falar bastante sobre segurança e sobre o poder de compra, que eu acho que isso resulta numa maior qualidade de vida. Essa é uma diferença bem grande entre o Brasil e aqui, mas eu não gostaria de falar disso porque eu acho que a maioria das pessoas vem pra cá por conta disso e não é algo que elas descobrem depois que elas já estão aqui. Então eu queria falar mais sobre coisas que eu descobri depois que eu tava aqui, ou então que eu já sabia, mas vendo assim na minha cara foi algo que me surpreendeu. Então eu anotei algumas coisas aqui. Bom, para a primeira coisa, as pessoas não pararem para almoçar. Assim, o que eu quero dizer com não parar para almoçar? Tipo, você almoçar enquanto você trabalha. Então você continuar na sua mesa de trabalho ali, fazendo essas coisas e almoçar. Onde eu trabalhava no Brasil, a gente costumava parar para almoçar, ia lá no refeitório, comia junto e tal. E aqui, pelo menos onde eu trabalho, o pessoal costuma muito comer enquanto tá trabalhando e tal, e isso me surpreendeu bastante. Eles estão sempre correndo. Quando você vai em algum fast food, assim, pra pegar uma comida rápida, tipo, se você parar pra pensar muito, você é atropelado, assim, basicamente. Então isso foi alguma coisa que eu senti bastante diferença com relação à minha experiência no Brasil. Uma outra coisa é a troca ou a devolução de algum produto. Isso é tanto coisas compradas pela internet, online e tal, quanto em lojas físicas. Então, tipo, já tive várias experiências, assim, de troca de produto, tanto dessas duas formas, né? Assim, eu vou confessar pra vocês que hoje eu costumo fazer muita coisa assim, eu vou lá, compro e penso se eu vou ficar depois ou não, ao invés de, tipo, ficar lá na loja, compro, não compro, compro, não compro, sabe aquela coisa que a gente acaba ficando na loja um tempão. Então, eu peguei esse hábito de eu vi uma coisa que eu acho que eu quero, eu compro, depois eu penso se eu vou ficar ou não, se eu decidir não ficar, se eu achar que é melhor não ficar, eu vou lá e devolvo depois. E com relação ao online, eu compro muito na Amazon aqui. Uma experiência assim que me marcou bastante foi que eu comprei uma moldura. Aí quando chegou a moldura, isso foi bem no começo da pandemia, eu comprei a moldura, chegou aqui em casa. E quando chegou eu abri e tal, e no cantinho assim tava meio estragadinho, sabe? Parecia que tava batido. Aí eu mandei pro vendedor e tal, e ele falou que eu tinha, sei lá, tipo, 7 dias pra devolver. Só que eu fiquei meio assim porque eu tinha que imprimir. Como que chama? Não sei. Enfim. Mas eu fiquei meio assim porque eu tinha que ir lá imprimir o negócio pra eu poder postar e depois ir no correio pra enviar de volta o produto. Então eu tinha que ir em vários lugares e tal, e tava começando a pandemia e tudo mais. E aí eu mandei uma mensagem pra Amazon falando, perguntando se eles não poderiam estender esse prazo. Que tudo bem se eu não recebesse dinheiro de volta agora, se eu recebesse só quando eu devolvesse o produto, mas que eu queria esse prazo estendido só pra não ter que passar por essa situação. E aí eu recebi uma mensagem dizendo que eu tinha recebido dinheiro de volta, que eu nem precisava mandar o negócio. Até porque pra eles nem valia muito a pena, né? Porque era um negócio que não tava em perfeitas condições, então, tipo, provavelmente eles iam ter um gasto com essa minha postagem de volta e tudo mais. Enfim, foi uma coisa assim que me surpreendeu bastante. Mais um ponto aqui é o mercado. Assim, eu sempre via vídeo no YouTube, lia sobre Londres e tal, e aí o pessoal sempre falava que o mercado era muito barato. E, assim, eu já sabia, mas quando eu comecei a comprar aqui, quando a gente, tipo, começou a realmente saber o que comprar tal e tava mais habituado ao mercado, eu comecei a perceber que realmente é muito barato, você consegue comer com muito pouco. E eu acho, na minha opinião, assim, não é só o mercado, você consegue comer fora de casa também muito barato, assim, então eu acho que eu colocaria aqui comidas em geral, você consegue comer muito barato. O próximo ponto é sobre clima em geral, assim, são vários
vários tópicos dentro de clima, assim. A primeira coisa eu diria que é com relação à luz do sol. Então, no verão, os dias são muito longos. Chega a escurecer, assim, lá pelas 9, 10 da noite. E no inverno, os dias são muito curtos. Então, 3, 4 da tarde já tá escurecendo. Quando a gente chegou aqui, era julho. Então, tava, tipo, escurecendo bem tarde. Eu lembro que quando a gente chegou, a gente não conseguia dormir. E assim, claro, tinha jet lag e tudo mais. Mas, sério, a gente demorou umas 2 semanas pra gente conseguir dormir. E era aquela coisa assim, tipo, a gente acordava cedo, porque de manhã tava, tipo, sol já, e a gente não conseguia dormir à noite. Tipo, a gente ficava até de madrugada e não conseguia dormir. E agora que a gente tá em junho, hoje é dia 2 de junho, a gente tá sentindo, assim, também já tá começando a escurecer mais tarde, lá pelas 9 horas, e a gente também já tá começando a sentir isso. Agora, assim, eu não sei se agora é porque a gente tá passando muito tempo dentro de casa, então a gente tá gastando menos energia e tal, então, consequentemente, pra dormir tá um pouco mais difícil, ou se tem a ver com o fato do dia estar mais longo. Eu acho que eu só vou ter essa resposta no que vem agora, porque no ano passado tinha a história do jet lag, esse ano tem a história de a gente estar ficando muito dentro de casa, então eu acredito que eu só vou ter a resposta definitiva no ano que vem. Mas eu acho que é sim por conta da luz do sol. E, assim, meio que você fica meio perdido, assim, sabe? Porque 9 e pouco da noite tá começando a escurecer, e aí e pra você ainda é cedo, sabe? E comparando com o inverno, né? No inverno, no fim do ano, a gente tava indo dormir, assim, ó, no máximo 9 horas, assim, tipo, 9 horas, assim, tava começando a sonhar. Então, tava na cama um pouco antes. Aí, os meus pais costumavam me zoar muito, falando que eu já tava velha, não sei o quê. E aí, eles vieram pra cá em janeiro. Aí, eles perceberam por que eu dormia cedo. Porque, assim, gente, o dia escurece, tipo, vai 4 da tarde, tá escuro. E então você fica cansado, eu jantava muito cedo, tipo, era 6 da tarde, a gente tava jantando, tipo, chegava do trabalho e já ia jantar, tipo, logo já ia dormir, sabe? Então é uma diferença, assim, enorme, e é uma diferença, assim, tipo, do Brasil, porque a gente tem essa variação, mas é uma variação tão grande, né? Então, isso eu senti bastante, assim. Os dois têm o seu lado bom e o seu lado ruim, né? O verão e o inverno. Claro, é muito bom você ter luz do sol por mais tempo, só que me incomoda um pouco esse negócio de eu não conseguir dormir. E eu ainda não sei se é por causa disso ou não, mas eu acho que é. Ah, e com relação ao clima ainda, falando sobre a temperatura. Assim, todo mundo fala que aqui é mais frio que no Brasil e tudo mais, mas uma coisa que eu percebi é que aqui, na mesma temperatura, a sensação térmica é maior, porque aqui é muito úmido. E, então, sei lá, tá 19 graus, eu tô, tipo, começando a suar, assim, sabe, já. E enquanto no Brasil, sei lá, 19 graus, eu tava, sei lá, pegando minha touca no armário, aquela touca com cheiro de guardado, porque, tipo, já tava sentindo frio, sabe? Aqui, a temperatura não precisa ser muito alta, eu já tô morrendo de calor. Oi, gente, aqui é a Natália do futuro. O que aconteceu foi que o vídeo ficou muito longo, então eu vou cortar em 2 partes. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte e eu vou deixar aqui uma palhinha com cena do próximo capítulo pra vocês darem uma olhada. Tchau! O outro ponto é sobre os serviços aqui, como os serviços são muito pontuais, assim.